José Filipe Santos Mesquita, nasci 24 de agosto de 57, bastante longe daqui, em Taboaço, portanto Alto Douro, distrito de Viseu, diocese de Lamego. A minha mãe, Ana Alice Marcos Santos, é natural daqui, de São Vicente, e o meu pai, Manuel Mesquita, é natural de Taboaço. Eles encontraram-se com uma história, pronto, né, à época, portanto, eles são, minha mãe de 1922, portanto, foi servir para Lisboa, com um dos irmãos mais velhos era militar da Força Aérea e levou as duas irmãs mais novas para servir para Lisboa. Coincidência ou não, a minha mãe, portanto, foi servir para uma tia materna do meu pai. Depois, por infortúnio, ficou viúva, regressou à terra. E depois a minha mãe foi, depois, mais tarde, num período de férias, foi visitar a antiga patroa e foi o primeiro contacto que teve com o meu pai, portanto, lá em cima. Depois, mais tarde, ela foi servir para Matosinhos, para uma família natural do Ovar, que eram os Coimbras Bonifácios, estiveram ligados à conserveira, à Varina. E o meu pai, entretanto, veio de lá para o Porto também trabalhar como guarda-freio dos elétricos, portanto, da Carris do Porto, e voltaram-se a encontrar e depois desse o enlace. Eu vim para aqui viver, portanto, em 64, com 7 anos. Portanto, nós vivos somos 3 irmãos. Minha irmã mais velha nasceu em Matosinhos, que é a Olga. O irmão a seguir, o Manuel Benigno, nasceu aqui, veio nascer em São Vicente por força. O pai teve uma doença grave, e na altura, e depois a minha mãe veio ter o filho aqui, a casa dos pais, aqui em São Vicente, à época era o Guarda-Real. Depois, essa doença diagnosticada ao meu pai, os médicos reformaram-no compulsivamente, por incapacidade para o trabalho, e disseram que praticamente tinha os dias contados na vida, e regressou. E foi aconselhado, portanto, a regressar à terra, onde era natural, e depois nasci eu e outro irmão mais novo, que faleceu, também com 9 anos. A minha mãe, portanto, a família da minha mãe era natural daqui, a minha avó, antigamente, à época, geralmente as filhas, as mulheres iam ao nome materno, os apoios maternos, e os homens é que iam ao nome paterno. Portanto, e a minha mãe, Marcos Santos, embora era conhecida a minha avó por Maria Terra, não é? Mas não tem essa denominação, passou só para os irmãos. Para ela, portanto, a minha bisavó ia a Matos Santos, o meu bisavô aqui à terra, portanto, e dessa discrepância no nome. E que recordações tem do Taboaço ainda? Esteve lá até aos 7 anos? Estive lá até aos 7 anos. O que é que se lembra? Lembro bastante, bem, principalmente daquela, era pronto, o meu pai estava ligado à agricultura, tinha uma propriedade, e depois ao fim de semana é que tinha outros hobbies, ajudar amigos, ligado ao matadouro, portanto, Taboaço era vila, 7 concelho, e também ajudava um outro primo também à noite, no fim de semana, no café. E eu, desde estar em contacto um bocado com a terra, com a agricultura, gostava muito de trabalhar, e quando meus pais iam fazer atividades fora da terra, deixavam-me em casa de pessoas amigas, mas eu, quando podia, tentava fugir a ver se os encontrava. Depois vim para aqui, para a primária, em 64, com 7 anos. Recorda-se o que é que o seu pai plantava no Taboaço? Taboaço, cultivavam, nós tínhamos, portanto, batata, tudo produtos hortícolas, tínhamos cerejeiras, figueiras, tínhamos também olival, portanto, toda essa, ligada a esse cultivo, a essa produção, uma das imagens mais
e que me dava gosto, prazer, era na altura da fábrica do azeite, portanto, lá era mais dezembro, janeiro, finais do ano. Hoje é totalmente diferente, era tradicional e era acompanhar, no inverno aquilo era frio, e então estava bem, era no quentinho da azenha, com as caldeiras a ferver, a caçaria água para a lavagem da azeitona tradicional. Depois de moída, era ensacada em ceiras e à prensa, e depois eles punham a água a ferver, a escorrer para lavar o azeite. Era mais para consumo, portanto, embora houvesse uma quantidade, portanto, à época, ainda hoje, em algumas azenhas, portanto, uma percentagem da produção fica para o lagar, para a azenha, que em vez de receberem dinheiro, recebe uma percentagem da produção e depois a outra parte é que era para consumo. E depois disso vem para São Vicente e entra aqui na primária? Entro aqui na primária, na Escola da Relva, depois já funcionou depois como polo biblioteca e atualmente é sede do Reis Folclore de José. Aqui estudei portanto, até à quarta classe. Na altura portanto, ainda havia desagregação, portanto, os rapazes uma classe, as raparigas, as meninas outra classe, distintas. O meu professor ainda é vivo, foi o professor Costa e Silva, que também foi autarca, antes de mim aqui em São Vicente. Pronto, que ficava no fundo da quinta, que tinha sido da família dos meus bisavós e avós. Depois de estudar, ingressei no seminário. Em Aveiro? Não, em Coquesens, Sociedade Missionária da Boa Nova. Dei lá 3 anos e depois fui fazer mais 3 anos a Sarnais São Jardim. No seminário também? Sim, também no seminário. Depois, em 74, saí e fiz 2 anos na escola, no liceu, hoje Escola Júlio Diniz. Em Aveiro? Sim, em Aveiro. Ora bem, quando saí da Júlio Diniz, foi naquele período de 70, portanto, pós 25 de Abril. Estava no seminário no 25 de Abril? Estava, 74. Estava no seminário nesse ano. E o que se recorda desse dia? Portanto, desse dia, se me recordo, portanto, nós montávamos geralmente às 7 da manhã e recebemos a notícia, portanto, dos professores, dos sacerdotes, dos professores e reitores, que se tinha dado o golpe, não é, a Revolução, e fomos todos para o anfiteatro ver televisão, ver as notícias, e houve ali um período em que, pronto, víamos cinema, praticamente as aulas foram praticamente reduzidas, depois houve aquela incerteza se tinham que ir ou não fazer exame, portanto era o antigo 5º ano, inicial, hoje 9º, e as escolas particulares, os seminários e colégios eram obrigados a fazer exame, forçosamente, a nível nacional. Pronto, e depois só fomos fazer a 2 disciplinas, foi a matemática e português. Depois do 25 de Abril houve mais discussão política que o normal? Ou... Ora bem, discussão política propriamente dita não. Pronto, que nós já, pelo menos em relação às ex-colónias, o conhecimento que tínhamos, portanto, era um seminário de missões, muitos dos sacerdotes eram missionários nas ex-colónias. Portanto, ou eram, ou tinham sido. E politicamente, assim, não tínhamos a introdução à política, etc., mas era o que estava previsto na altura do regime. E tem mais alguma recordação desse período aqui na zona, em São Vicente, em Alvar? Não, pronto, aqui eu soube, portanto, foram extintas os órgãos autárquicos, não é? Foram criadas comissões, criaram comissões de trabalhadores, não é? E depois uma comissão administrativa. Na altura,
Pronto, todos aqueles que tinham sido autárquicos foram nomeados. Depois Foram? portanto, deixaram de ser, não Ok, é? foram senhores. E depois, mais tarde, quando há as primeiras eleições, então aí é que, na altura, em 74, quem era autarca era o professor Costa e Silva, que tinha entrado em substituição da antiga, e depois foi o Sr. Dionísio Rezende, portanto, que esteve, e foi nos primeiros anos foi ele também que foi depois eleito. Depois, mais tarde, portanto, na envolvência, pronto, após esse período, praticamente de 75, houve aqui um grande desenvolvimento cultural e ativo da população. Foi criado, começou a Associação Recreativa e Cultural de São Vicente, depois foram feitas as obras lá embaixo no Parque Desportivo, onde é hoje. Também foram feitas grandes obras de remodelação aqui ao nível da igreja, no adro, e colocação de azulejos na fachada da igreja. E depois já em 80 começou-se a pensar aqui nesta construção deste edifício, salão paroquial, como uma grande colaboração da população, assim como a grupo de ação social, que também surge nessa altura, devido, portanto, os meus antigos Jocloc, é? E tínhamos aqui dois casos de família, pronto, complicados, numa delas até o propriamente dito incesto, e foi a partir daí que começou-se a criar uma votação social. Sai da Júlio Diniz e para onde vai trabalhar? Para continuar a sua história? Na altura, o ensino era televisivo, houve aquele período propedêutico, não é? Mas como eu gostava de ver televisão, era só para filmes, para estudar era pouco, e depois o ensino, aquele período, principalmente a matemática, houve muitas. A matéria que foi dada era a matéria mínima, não é? E depois, quando começou o ensino, começaram a dar matéria que eu nem sequer tinha bases. Portanto, depois tentei ainda fazer exame, mas não deu. E depois, em 80, ingressei no serviço militar. E quanto tempo era o serviço militar? Foi ano e meio. E teve onde? Portanto, foi para a escola de Mafra, a escola de infantaria de Mafra. Isto foi de março a agosto. Depois ingressei no Regimento de Infantaria 13 em Vila Real de Trás-os-Montes. E fiz lá um ano. Disso eu tenho bem. Onde apanhei mais frio foi, por esquisito que pareça, foi em Mafra, em pleno maio. Em maio? Em maio, na Tapada de Mafra, porque é uma zona. Mafra está ao nível do mar, está uma cota elevada, não é? Mais de 100 metros, e ali na Tapada, quando o vento era marítimo, aquela maresia à noite até os ossos gelavam. Pronto, e apanhei mais frio nessa altura que no próprio inverno lá em cima, nas semanas de campo em Vila Real. Quando acabou o serviço militar em 80, pronto, tentei arranjar emprego. Na altura inscrevi-me na Nestlé. Em Avanca? Em Avanca, através de uma pessoa amiga aqui de São Vicente, o Sr. António Borges. Como não houve logo o ingresso, aí nessa altura, entretanto, fui convidado a vir trabalhar aqui para a exploração mineira de Colim. Portanto, do diretor, que era o Dr. Ferraz de Abreu, que era o geólogo, e para a finalidade de fazer a prospecção geológica aqui na zona, a pesquisa de onde é que havia os solos com calamite. Pronto, era acompanhar as sondagens, mas depois, em vez de acompanhar as sondagens e registrar, passei a andar a fazer as sondagens, muitas das vezes. Como é que era? Fala-nos desse... Portanto, era um trator, uma máquina de plano de trator, e depois com extratos
comprimento de 1,5 m, perfurávamos o solo. A cada 1,5 m que fazíamos, tínhamos que tirar tudo fora para recolher a amostra, não é? E há zonas em que, pronto, iam até aos 30 metros de profundidade. Até? 30 metros de profundidade. A partir dessa altura, portanto, era granito, propriamente. Portanto, caulenite no fundo, é o feldspato podre, portanto, uma rocha granítica, com um dos componentes, além da mica, do quartzo, tem o feldspato, é rico, portanto, predominância de feldspato, ao longo dos milhões de anos, não é? Apodreceu, portanto, e deu origem à caulenite. Aqui na zona eu estive ligado ao grupo até à altura de casei, até 84. Foi aqui, foi fazer sondagens a São Martinho da Gandra, a Bolembra, a Souto. E era sempre o mesmo processo, em todo lado, o trator, a máquina? E a 10, fica aqui no Alto Queimai de Loureiro, para Oliveira das Meias. Portanto, era aqui à procura das jazigas, que hoje, na altura, portanto, e tiveram que ser feitas. Havia o Couto Mineiro, que é áreas enormes, não é? Couto Mineiro, o grupo, é conhecido por 5 concessões, que abrange desde a Travanca, que é a única de Oliveira que está isolado, e depois começa aqui no sul de São Martinho da Gandra e vai até a Travanca da Feira. E depois dessas prospecções iniciaram um processo de extração? A extração, praticamente, a única extração nova que aparece dessa época para cá é a que é feita em Oliveira das Meias, ali na freguesia de Postelo, São Roque, nessa zona. As outras já existiam. A da Solheira praticamente estava inativa. Onde havia mais força era aqui, nessas que passaram agora quando vieram da A29 para cima, que encontraram ali, portanto, que era aqui do Outeiro. Uma praticamente já está inativa. Na época, a extração ainda era praticamente manual. Como é que se fazia a extração manual? Portanto, era tirado a terra ao cimento, depois era à picareta. Picareta, à enxada, à canastra, que estava à cabeça. Depois havia umas vagonetes, portanto, tinha um carril que depois eram puxados por bichos do fundo, portanto, da mina. Isto é uma minas a céu aberto, e pronto, o caulino tem uma coisa impermeável, mas depois em contacto com a água, é pior que areias movediças. Mas o José Filipe fez sempre já com máquina, já... Não, eu propriamente não estava ligado à exploração, embora às vezes fosse, há alturas que não tinha, mas propriamente a extrair, não. Eu fazia o transporte com dumpers, portanto nessa altura já havia dumpers, havia uma retroescavadora e começou-se a mecanizar com a vinda desse doutor Ferraz de Abreu, geólogo, que depois, portanto, praticamente trabalhei com ele para aí meio ano, aqui na exploração. Ele depois foi para a fábrica, para a sede, para a fábrica da Vista Alegre, chefiar a secção de pessoal, e era um período quente, nessa altura. Os trabalhadores criavam muitos problemas e ele, como geólogo, foi para lá tomar conta desse setor. E correu bem? Teve algumas desavenças. Na altura, a lavagem de caulino também funcionava lá, em Ilha. A lavagem de caulino era feita lá. Só mais tarde, meados dos anos 90, é que foi deslogada aqui para São Vicente. A lavagem de caulino, hoje, se quiserem ver, é fácil também. E é que veio para cá. Na altura tinha que fazer relatórios diários, de dar conhecimento, que além da sondagem, depois tinha que fazer ensaios no mínimo laboratório, etc., fazer, transcrever para
para cartas, para mapas, a localização e também as profundidades de cada sondagem. Onde é que tinha o seu laboratório? Era ali Na lavagem? aqui na extração do Outeiro, numa sala que havia lá. Saí em outubro de 84. Depois de outubro de 84, olha, a minha esposa tinha um tio que estava ligado ao ramo imobiliário, etc. E compra e venda de propriedades, ele requisitou-me e comecei a trabalhar com ele. E trabalhou lá quanto tempo? Olha, ainda hoje estou um bocado ligado a isso, embora não construa já, mas estou um bocado associado à procura de ajudar as pessoas a legalizar as suas propriedades, termos registros e etc. Então, e vai trabalhar para esse ramo numa altura de bastante desenvolvimento de construção e imobiliário em Portugal? Sim. Eu, nessa altura, muitas das vezes, vendia-se ainda, a obra não tinha começado. Vendia-se em planta. Sim. Depois achava estranho, por exemplo, que isso nessa altura, em média um apartamento custava para aí 10, 12 mil contos, na altura em que era o crédito da habitação, bonificado, etc. E o que levou muito pouco à situação económica, à crise económica que depois vivemos, a mim, na minha análise, deve-se muito à banca. Porque a banca, na altura, o crédito era fácil, era bonificado, incentivavam as pessoas, por exemplo, uma coisa que custava à volta de 12 mil contos, eles incentivavam a pedir empréstimos de 18, 20 mil, para depois comprar outras coisas, desde carros, desde mobília, tudo e mais alguma coisa. Não é? Eu lembro depois o governo, portanto, entretanto começou a perceber-se disso, começou a fechar as portas, a querer fechar. Começaram a exigir licença de habitabilidade, etc., para fazer as escrituras, etc. E chegou-se ao ponto de que, naqueles períodos, já de termo do prazo, quando a lei ia entrar em vigor, fazia-se escrituras até à meia-noite e com a licença de construção e ainda com presa ainda em tijolo. E o banco alinhava nisso, o banco é que incentivava essas coisas. Pronto, hoje em dia, pronto, já os bancos são mais cautelosos em termos de empréstimos, de apoios, exceto os grandes, que aí continuam a emprestar a torto e a direito sem garantias. Hoje, um pequeno empréstimo, qualquer pessoa tem que ter todas as garantias e mais alguma coisa. Não é? E quando são pessoas grandes, há desbarato. Depois temos casos que temos, rendeiros e outros à cooperação. O que é que destacaria? O que é que se lembra de antes? O que é que ainda existe a nível de grupos desportivos, culturais, recreativos? Portanto, olha, a Associação Recreativa e Cultural começou aqui, não neste edifício, mas na parte velha do edifício, que era ali à frente. Era um antigo, pronto, era uma propriedade da paróquia. Começou com o atletismo. Depois havia, pronto, outros colegas meus. Isso mais ou menos em que ano? Isto, portanto, em 75. Isso era um processo que envolvia muita população? Envolvia população, estudantil, portanto, tinha campeonatos de ténis de mesa, atletismo também, pronto, foi um senhor que é o senhor, ainda é vivo, o senhor António, conhecido por António Traça, que veio de Angola, portanto, retornado, não era, regressou ao país depois da independência, e foi ele, era o treinador de atletismo. Depois, mais tarde, evoluiu começou também com o futebol de salão, e depois evoluiu para o futebol, não é? Que é essencialmente, hoje, praticamente, a atividade principal da Associação Recreativa e Cultural, é o futebol. E na altura, portanto, houve uma envolvência muito grande da população dentro das artes, portanto, foi trolhas, pedreiros, pessoas que não tinham atividade
profissional, é de outras áreas, iam para lá trabalhar ao fim de semana, não é? Movimentação de terras, tudo, fazer muros, paredes, bancadas. Na altura, o responsável, que foi o diretor, houve a envolvência do novo parque, que veio em 75 para aqui. Tocaram o parque em 75? 75, portanto, o padre Nuno Monteiro de Oliveira, natural de Cortegaça, esteve aqui até 1990, depois foi para Cocujães e atualmente está na freguesia de Parâmetros, de Espinho. Foi, nesse período foi a Associação Recreativa e Cultural, foi o Grupo de Ação Social também. Me falava um bocado. Aqui o próprio Salão arrancou também no período dele, com a envolvência também da população. A população era muito mais colaborante, ativa, talvez pela ânsia do período que tinham passado da repressão fechada no antigo regime, foi uma abertura total. Um livro estava fechado e se abriu de repente. E, portanto, a angariação de fundos, etc., maravilhosos que se fizeram, que eram com os cortejos, não é? Todos os agricultores, a grande parte dos agricultores tinham propriedades de cortejos, cortavam madeira, os pinhais, depois era aleiloado, outros traziam uma redes de gado, outros faziam comida tradicional para se aleiloar e vender, era assim. E a nível de festas aqui, festas religiosas ou mesmo festas pagãs, o que é que destacaria? A nível de festas religiosas, São Vicente havia 4 festas, que era a de Padroeiro, que é 22 de janeiro, São Vicente, março. Aqui na Igreja Matriz, depois havia nesta altura, finais de junho, julho, que era a Nossa Senhora da Boa Nova, que era também padroeira. Depois havia a de São Lourenço, 10 de agosto, e no último domingo de agosto, 1º de setembro, era em honra de Nossa Senhora da Viagem, na Capela de São José. Depois havia uma festa de inverno que era ali na Capela de São Geraldo, aquela onde vocês vieram da A29, fica ali no centro, aquela capela hexagonal, em 5 de dezembro, mas era praticamente só a parte religiosa. Qual delas era a maior? Era a de São Vicente? Era das Fortes, Em agosto. era a de São Vicente, a da Senhora da Boa Nova, e depois a seguir a São Lourenço, mas a Senhora da Boa Nova, portanto, depois acabou por morrer, porque aquilo depois era uma concorrência. As comissões, a comissão que entrava não queria ficar atrás da anterior. Fez parte de alguma? Não, propriamente dito, nunca fiz parte de uma comissão de festa. Apenas, ultimamente, portanto, estou-me ligado à vida pastoral e as comissões de festas acabavam por morrer, dado ao nível que levavam as contas, não é? E depois era preciso dinheiro, angariação de fundo, e pronto, há festas que têm sido promovidas pelo Conselho Pastoral. A de Padroeiro, durante muito tempo, para aí uns 5, 6 anos, foi promovida pelo Conselho Paroquial Pastoral. Ultimamente tem sido a de São Lourenço e da Senhora Bobiagem também a assumir, enquanto não houver comissão que queira pegar e desenvolver. Então, assim, praticamente agora está reduzida à festa religiosa. Há bocado acho que percebi que me tinha dito que teve experiência enquanto autarca. Sim. Quero falar um bocadinho disso? Em que ano funções desempenhou? A minha experiência autárquica começa por volta de 94, 95, como membro da Assembleia de Freguesia. Freguesia daqui. Depois, como autarcamente propriamente dito, como Presidente da Junta, começou em janeiro de 2002, até à extinção da freguesia, ou à agregação da freguesia em setembro de 2013. Foi Presidente da Junta entre 2002 e 2013. Portanto, fiz 3 mandatos. Embora a eleição tenha sido em finais de 2001, depois só tomei posse em janeiro de 2002. O que tem a dizer sobre esse período da sua vida? Olha,
Perto diariamente com Sim, com a a população, população da freguesia. sim, em todos os aspectos. E depois, embora não seja historiador, um dos trabalhos que mais gosto me deu foi, propriamente a junta não tinha experiência nenhuma, e foi a procurar documentos. Portanto, São Vicente houve aqui um parque nos anos antes de 56, o Padre Augusto Oliveira Pinto fez um apanhado histórico de 3 freguesias vinhas, que é São Martim da Ganda, São Vicente e Souto. Ele era natural de Souto. E depois foi parque aqui em São Vicente e fez uma resenha histórica. E foi aí que eu fiquei a aprofundar algumas coisas de São Vicente. Inclusive depois encontrei, porque até o Estado Novo, não é? As juntas eram juntas paroquiais, não é? Desde 1836 até 1910, 11. E encontrei o livro de datas dessas épocas. E olha, estava num caixote abandonado, papelão, com batas e botas de água. E na arrumação encontrei aquilo por acaso. Pronto, esse espólio literário muito profundo e que deu gozo, deu-me prazer ler aquilo. E uma das descobertas que fiz foi que o meu trisavô foi o presidente da junta. Também. Sim. Em que ano? Portanto, 1870, mais ou menos na altura em que foi construída, quando foi construído o edifício da Escola da Relva, em que ele pediu às Cortes que fosse criada uma escola e do governo não teve o sim. Depois, na altura, utilizou conhecimento no Benemérito, que era o representante das Cortes no Brasil, e que era o Sr. João Rodrigues de Oliveira Santos, que foi ele depois o impulsionador, e quando esse feito foi pedido, o governo autorizou. Só que esse meu trisavô cedeu o terreno, onde está o edifício, portanto aquela quinta era toda dele, ele cedeu o espaço. E depois o do João Rodrigues de Oliveira Santos colheu, junto dos fregueses imigrados no Brasil, dinheiro para a educação do edifício. E está lá na junta, espero que não o tenham destruído, a relação de todas as pessoas e os contributos que deram para essa construção. Inclusive o contrato também das artes, das pessoas que tiveram a construir esse prédio. Na altura era uma sala só, princípio, e a outra parte da escola era a habitação do professor. Nesse período, enquanto foi Presidente da Junta, quais eram as principais atividades económicas aqui de São Vicente e à volta? Onde é que a maior parte das pessoas que aqui vivem, onde é que trabalhavam? Pronto, a maior parte das pessoas era rural, portanto a agricultura, subsistência. Todas as casas, praticamente, embora alguns já trabalhassem em indústrias de Ovar, São João, Oliveira das Meias, tinham sempre um complemento da agricultura, tinham os seus pequenos campos e tinham a criação de gado. Depois, quando vieram primeiro eram os postos de leite, depois vieram as ordenhas coletivas e, portanto, todas as pessoas levavam, inicialmente tiravam o leite, depois levavam ao posto de leite encanados, depois começaram a levar as vacas a essas ordenhas coletivas. Depois, em atividades laborais, além do setor da agricultura, havia uma fábrica de cortumes. Aqui mesmo em São Vicente? São Vicente, e que ainda está a funcionar. Havia a extração de caolino, a exploração de caolino. Ainda funciona a exploração de caolino? Funciona.
a exploração mineira. A lavagem é relativamente recente, mas funciona. Mas a lavagem ainda funciona também? Também. E emprega muita gente? Neste momento, entre a exploração mineira mecanizada e lavagem, deve dar à volta de 2 dezenas de pessoas. E depois tinha as fábricas de urnas, que antigamente eram pessoas, levavam as urnas eram distribuídas, levadas por senhoras à cabeça para aqui, para os concelhos vizinhos, para onde eram vocês. Hoje em dia ainda temos 3 indústrias só a produzir esses artefatos, mas houve no período dos anos 80, eram para aí meia dúzia delas, havia pequenos fabricantes, agora está reduzido só a 3. Dificuldades? E desafios? Desafio, olha, o meu lema era mais servir, estar ao serviço da população. Praticamente nunca utilizava o título de presidente, era só tocar, pronto, havia uma certa afinidade, porque eu, como estive desde a infância, daqui, vivia aqui, depois tinha também, a nível pastoral, também tinha uma envolvência muito grande. Era do Filipe, ou tu, o Filipe, e o relacionamento era como familiar. E depois gosto fazia tudo. Eu depois era daqueles que, quando andei a trabalhar no Colino, na exploração mineira, esse meu diretor, que me levou para lá, ele dizia, tinha este lema: a gente, para saber mandar, tem que saber fazer. Pronto, e isso é um princípio que eu tenho, ainda hoje, e muitas vezes prefiro fazer ou ajudar a fazer do que estar a mandar. Não consigo estar parado. Não dava para encarregar uma empresa ou uma função pública estar a mandar e olhar. Tive uma situação caricata, uma vez, depois de um acidente que houve aqui, que ao fundo não havia passeios, fundo da descida. A estrada tinha sido alteada e as pessoas eram obrigadas a andar na rua. E houve uma vez um acidente grave em que uma senhora foi projetada para o terreno, que estava uma cota inferior para aí mais de 3 metros. E a partir daí, pronto, meti na cabeça, isto não pode continuar, temos que fazer passeios. Pronto, e tive que fazer o suporte do passeio, não parei 30 a 40 centímetros, portanto tive que fazer uma estrutura metal e suportar para encher em betão para fazer esse passeio. E então tinha os funcionários, dava as orientações e depois ao fim do dia chegava ao ponto que eu comecei a pensar, descorrer, então isto nunca mais está pronto, isto não é... Não, esta semana tem que ficar pronto. E mãos à obra. Acompanhar de manhã, ao fim do dia, a fazer o trabalho. Não te preocupes. Contrata-se a betorneira, bem o botão pronto e a gente é isso. O trabalho ficou feito. A seguir, na semana a seguir, foi para a Baixa, foram 2 para a Baixa durante um mês. E eu disse, olha, toma que já almoçaste. Obrigaste a trabalhar e agora ficas sem empregados. Algum prato, algum doce, algo aqui de São Vicente que destacasse? Ora bem, aqui é propriamente dito destacado, aqui da região não há muito. Pronto, em termos é a letria, como doce, é a letria e o leite de creme. É o cozido, à portuguesa, que é a questão de, portanto, na festa do padroeiro, em janeiro não pode haver um almoço sem cozido. Depois, pronto, os regiões, e havia, pronto, era a broa, o milho e o bolo mistura, que era um bolo, portanto, mais
também de milho, mas que levava depois a crescer de canela para ficar um bocado adocicado. Sente que é um sítio que está a ficar sem gente, se acha que não? É um sítio, portanto, que a população nos últimos anos reduziu. Isto também, a meu ver, influência no ordenamento territorial. Na altura, quem estava cá, e era também político da Câmara, tal coisa de considerar que é que levou. Os terrenos ficaram limitados à sua capacidade construtiva. Só se podia construir casas de terras onde andar. Na altura, o máximo é o segundo andar. Temos um exemplo que é aqui a descida da igreja, um caso, e outro prédio ali. Portanto, e isso obrigou a que... Depois havia outro problema que era os terrenos estavam na mão, grande parte dos agricultores e famílias tradicionalmente agrícolas. E, portanto, não havia muita disponibilidade de terrenos para apoio à construção. Isso levou a que muitas, como o ditado diz, quem casa quer casa, a que muitas jovens, aqui há 20, 30 anos, foram obrigados a migrar para fora para poderem ter a sua habitação. Foram para freguesias vizinhas, Souto, São Martinho, Gens, portanto, e Ovar, porque comprar um terreno para construir uma moradia não é muito fácil, primeiro que não havia disponibilidade. Na altura também foi criado um terreno para construção social, para pessoas poucas posses, gerido pela Câmara, que isto praticamente só foram lá construídas 2 habitações. Porque os terrenos eram pequenos, não chegavam a 300 metros. E parecendo que não, mas há muita gente ainda quer ter um pequeno seu quintal, não muito grande, mas alguma coisa. Há aqui 4, 5 anos foi alterado o loteamento, em que de 2 casas de 2 lotes passou a ser 1. Só que neste momento está estagnada, a Câmara não tem promovido a venda desses terrenos. Já sei que às vezes houve pessoas interessadas que até solicitaram à Câmara a aquisição, mas não tem sido promovida a venda desses terrenos, portanto, ou por desinteresse da Câmara, ou não sei. Só se for algum pai ou outro que dá um bocado de terreno para um filho consumir, senão a construção... E isso leva a que as pessoas depois colocam. E depois com esta história da agregação, houve certos serviços que foram extintos, e isto, para mim, ainda veio a ajudar a desertificação. E não é o despejo só de São Vicente, mas a grande parte do país do interior acontece isso, não é? As pessoas deixaram de ter serviços de proximidade, etc., e procuram a proximidade. Hoje em dia, também, em termos agrícolas, temos aqui um grande centro de produção, portanto, do Estufa de Martins, e etc. E o resto, a grande parte ainda é agrícola. Se tivesse que destacar o que é que mais gosta aqui, o que seria? Aqui, São Vicente, pronto, é ter a regulação da população, colaboração, apesar hoje já não se vê tanto como nos anos 70, 80, em que havia as folhadas, havia aqui toda a gente ia, na época das folhadas, ia de noite ajudar o vizinho, etc. Era um ciclo vicioso, não é? Mas ainda existe essa colaboração, essencialmente é isso, e a interajuda da população. Bom, em termos culturais e arquitetónicos, há de salientar, portanto, aqui em São Vicente, São Vicente tem a particularidade que fez, na época medieval, pertencia à comarca da Feira. Depois foi integrada na comarca Pereira de José
E em 1609, quando dá a reforma administrativa após a restauração, há a demarcação do Castelo da Feira, das terras da Feira, com o convento beneditino que estava sediado em Cocais. E, portanto, na limitação da nossa freguesia, existem esses marcos, em que do lado de Cocais tem encostada, gravada, a bengala de São Bento, e do lado, portanto, a data, 1609. Depois também, em termos arquitetónicos, portanto, resultante de forte famílias imigrantes que se deslocaram para o Brasil, temos bastantes casas, portanto, construídas nessa época, se podem visitar, ou pelo menos pelo exterior, em que tem a sua arquitetura brasileirada, não é? Pronto, a brasileirada não é propriamente a arquitetura, mas sim o exponencial, o tipo de casas abastadas, portanto, que as pessoas depois procuraram transmitir, assim como na Mortosa, por exemplo, existe aquele período dos imigrantes venezuelanos e que estão todas referenciadas lá com aquele desenho na fachada da frente, e se for enganado, estas aqui é a parte repetidas das azulejos e outras assim.